podcast rural Raiz da Superação. Aqui o café é quente e as histórias são reais. Quero agradecer os nossos apoiadores aí, Ângelo Material de Construção e Alto Posto e Hotel 4M. Hoje eu tô com um convidado especial aqui, eu tô com o Léo Esparta. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso muito podcast. Obrigado. É um prazer receber você aqui. O prazer é meu. Falando um pouquinho aí sobre você, eu quero que se apresente. Bom, pessoal, sou Léo Esparta, sou treinador da Esparta Thai Boxing, sou treinador e fundador da Esparta Thai Boxing. A Esparta Thai Boxing hoje que está espalhada pela Bahia, em 15 cidades, e a gente tem a sede aqui em Cacolé, e a gente vem fazendo um trabalho aí muito forte com competição, um trabalho muito forte com o social, né? Eu tenho um projeto social, então esse é Léo Esparta. Nossa, um trabalho muito bonito. E antes dessa academia, como que foi ali a sua infância e o primeiro contato seu no ramo, vamos dizer assim, o ramo da luta, da arte marcial, né? Então, Léo Esparta nasceu Léo Marcos Nery Bonfim, sou filho de Leonídio, seu Lili, aqui de Licínio de Almeida, e Dona Dalva, professora, meu pai agricultor, meu pai tinha um alambique, fazia cachaça, fazia rapadura, então eu cresci nesse meio rural. Tive um contato muito cedo logo com a leitura, né? Minha mãe era uma apaixonada por livros, então eu tive esse contato muito cedo, e também com a vida rural, gado, cachaça, fabricar rapadura, requeijão. Até 2001, até 21 anos de idade, eu vivi nesse meio aí. No meio rural, né? No meio rural. Então tudo aqui para mim é muito familiar, porque eu tive essa vida, essa vivência há muito tempo. E eu tive os primeiros contatos meus com a luta foi na TV, né? Na verdade, na nossa infância ali, nem TV não tinha, porque não tinha luz elétrica no local. Sim, sim. Quem nasceu aí na década de 70, 80, sabe que a luz não existia nas zonas rurais, né? Era muito difícil. E quem tinha televisão naquela época era uma pessoa com poder aquisitivo, vamos dizer, maior, né? E geralmente na cidade. Então eu tive um contato geralmente na casa do meu avô, né? Eu ia no final de semana para casa do meu avô em Tauap, a cidadezinha pequena próxima ali, distrito de Licínio, e aí eu assistia pela manhã o Pequeno Mestre, que passava, era um seriado que passava na TV, e a gente assistia, e então foi os primeiros, logo que eu vi aquilo eu ficava encantado com os golpes, né? Aí depois um primo meu, Tiago Araújo, cantor, me deu um livro de Mestre Kim, que era do Taekwondo. E aí essa revista era a minha paixão. E aí em 98 eu tive o primeiro contato de fato com a luta, que foi o Taekwondo, quando o Taekwondo chegou em Licínio de Almeida. A gente morava a 13 km da cidade, e meu pai, mesmo sendo um cara de zona rural, um cara criado ali no mato, né? Ele tinha uma visão muito aberta e deixou e incentivou para que eu e meu irmão começassem a treinar. E aí eu comecei de 98 para cá, estamos aí até hoje. Iniciou no Taekwondo, né? No Taekwondo. Iniciou no Taekwondo. Isso. E falando assim de luta, quando a gente via aqueles filmes, né, que nasceu na década de 70, 80, passava a sessão da tarde, o Leão Branco, do Dragão Branco, essas coisas, a gente ficava ali. Van Damme e aí a gente ficava sempre, eu, né, por exemplo, ficava com vontade de aprender. Exato. Mas na cidade não tinha, e quando surgiu, foi igual eu falei aqui com o mestre Cogumelo, que era capoeira. Exatamente. Só que a visão dos pais da gente é que vai machucar, né? Isso, Assim, muitos pais têm essa visão aí de machucar. E depois aí do Taekwondo para evoluir, igual hoje você dá aula de Muay Thai, teve contato com outras artes marciais, como que você fez para poder dar seguimento? Então, principalmente naquela época quando tá surgindo. Eu iniciei em 98, né, no Taekwondo em Licínio de Almeida, e quando foi em 2001 eu fui para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, fui para o interior de São Paulo anteriormente, depois eu fui para a capital, na verdade fui para Grande São Paulo, né? Fui para Diadema. E lá em Diadema eu tive contato de novo com o Taekwondo. Eu saía dos lugares, mas eu estava sempre focado na luta. E aí lá eu cheguei a ser campeão internacional em 2002, eu fui campeão internacional do Taekwondo.
e fui campeão da cidade de Diadema, um aberto de artes marciais, também pelo taekwondo, apesar do que o aberto tinha várias artes marciais ali envolvidas naquele campeonato. Depois fui vice-campeão no MESC, também no taekwondo, e em 2008 eu conheci o Muay Thai. Aí quando eu conheci o Muay Thai, aí deixei as outras lutas, deixei o taekwondo e fui treinar, me dedicar ao Muay Thai. Aí no Muay Thai eu cheguei a competir, fui campeão paulista amador em 2012, um ano antes de vir para cá. Mas eu não consegui me dedicar às competições como deveria, como hoje meus atletas se dedicam, por vários motivos. Eu era pai de família, não sou, né? Mas pai de família e tal, eu trabalhava de segurança no início 12 horas, então era muito complicado você conseguir treinar. Para você conseguir treinar em alto nível, principalmente a luta como o Muay Thai, que exige muito do físico, do mental, você precisa estar muito bem preparado, porque você ganhando a luta de Muay Thai, você já se machuca, imagina se você perde. Então eu não conseguia me dedicar como eu gostaria, mas dentro do que eu pude, eu fui fazendo da melhor forma possível. Até 2013, que eu fiquei em São Paulo, foi quando eu tive um estalo e decidi vir para cá pra Bahia, né? E fazer aí o que a gente tá fazendo. Isso é importante que você falou aí de treinar e trabalhar, né? Porque assim, o que você tá trazendo tudo a ver com o nosso podcast, que o nome é Raiz da Superação, não deixa de ser superação, porque é uma pessoa que trabalha e quer algo. Ok, eu tenho meu trabalho também, eu quero algo, eu quero vencer, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus planos. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, você trabalha sábado, você trabalha domingo, de madrugada, a gente levanta aqui às 5 da manhã, vai pra academia, estamos fazendo academia 5 dias por semana, levanta de madrugada, vai trabalhar, vai dormir tarde, e quem realmente quer algo, né, tem que batalhar e ver o que era prioridade, né? No seu caso, a prioridade tinha que dar sustento, né? Trabalhar e dar sustento para a família, mas não deixava de treinar. Não deixava de fazer, isso, mas não treinava a nível de competição. Isso. Não é isso? E aí, em 2013, você veio para Bahia, 13? Isso, eu comecei a certa época da minha vida, eu comecei a me perguntar o que eu tinha vindo fazer aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui? Porque assim, eu acredito que, indiferente de religião, indiferente de crença, cada um de nós temos uma missão, né? Seja o que for, mas você não veio para cá à toa, você não veio para cá só para estar aqui, só para passar. Eu acredito que mais de 90% da população terrestre passa pela Terra sem saber o que veio fazer. Sim. Eu, graças a Deus, eu consegui entender a minha missão e o que eu tinha para fazer. A minha missão aqui na Terra foi encontrada, né? E aí é uma coisa que eu falo livremente de qualquer tipo de apego à crença. Não, sem apego nenhuma à crença. Eu sei que eu descobri a minha missão, né? E essa missão é o que eu estou fazendo hoje. Então, quando em 2011, 2012 eu comecei a me perguntar, eu comecei a entender que eu ia trabalhar, voltar do trabalho para casa, ia treinar, mas eu não tinha um foco, eu não tinha algo ao que eu estava me dedicando. Eu era alguém, mas eu era alguém que não tinha uma serventia no mundo, vamos dizer assim, mais profunda. E aí foi quando eu decidi trazer o Muay Thai para cá. Eu vim, a primeira aula minha foi dia 23 de julho em Caetité. E aí depois, posteriormente, uma semana depois, eu estava já começando em Caculé também. Então nesse início eu fiquei entre Caculé e Caetité. Dando aula. Dando aula. Mas no espaço alugado, como é que foi? Foi, espaço alugado. Espaço alugado, né? Espaço alugado, parceria, né? Parceria também. Sim. E aí eu iniciei dessa forma, vim para cá com o que eu tinha. Eu saí de um trabalho que eu tinha uma estabilidade legal lá. Eu era líder de um setor de matéria-prima dentro de uma empresa, era líder nacional em iluminação automotiva nessa época. Eu não sei se hoje é mais, mas era, né? A Arteb, tem até aqui em Camaçari, tem a Cian aqui. Cian não, tem a Arteb aqui de Camaçari, e em Gravataí tem a Cian, Gravataí, Rio Grande do Sul.
Então eu saí, eu larguei isso aí eu tinha um carro, aí eu peguei o que eu tinha, vim e montei a academia. No chão duro, piso tal, com o pouco que tinha, acreditando nesse sonho. E vou te falar uma coisa, não planejei nada. Essa frase que ele falou, que agora aqui chegou a ter que falar frase aqui, gente. Frase emocionante, porque as coisas que vão dar certo são geralmente isso, sabia? Porque o que eu vejo no meu meio, quem planeja, não vai executar porque fica esperando a perfeição, tá perfeito para poder fazer. Esse podcast aqui foi feito assim, ó. Vai fazer o podcast, a minha esposa falou que dia? Eu falei, domingo, você já tem a pessoa para fazer? Eu falei, não, vou arrumar. E aí fez. Então você não planejou nada. Fiz. Cheguei, aquele dia que eu iniciei em Caetité, eu jamais poderia imaginar que hoje eu tivesse que sentado conversando contigo pelo trabalho que eu estou fazendo. Porque eu estou aqui hoje contigo pelo trabalho que eu estou fazendo. Sim. Certo? Não é por amizade, sim. Não é por nada, porque a gente mal se conhece, sim, né? Sim. Querendo a gente... então eu estou aqui hoje pelo que eu comecei dia 23 de julho. E pelo que eu acreditei um pouquinho antes. Eu só fiz, porque eu sempre tenho essa coisa, quem faz o certo não tem como dar errado. Então eu coloquei um negócio, eu não pensei em dinheiro, eu não pensei em retorno financeiro, até porque se eu tivesse pensado nisso, meu irmão, eu também não estaria aqui. Eu só coloquei ali, e aí algumas coisas foram acontecendo, né? As dificuldades iniciais muito grandes, a distância, porque eu dava aula em 2 cidades, né? E sem parceria no início? Sem parceria? Sem parceria no início, que quando tá começando assim, as pessoas é difícil de acreditar. Qual a arte marcial que deu certo aqui na região? Aqui na região nossa, nenhuma. Aqui na cidade, tô falando aqui que sempre começou e sempre parou. Sempre começou e sempre parou. Você entendeu? Então, assim, principalmente uma luta de contato total em uma cidade minúscula, né? Porque é uma cidade minúscula. Sim. Em comparação a outros grandes centros. Com o preconceito grande, como você sabe, da própria família, muitas vezes, sim. Né? Então, muita gente que ninguém acreditava naquilo. Às vezes, se eu tivesse parado para pensar, talvez nem eu acreditasse. Então, eu nem parei para pensar, eu só fiz. E aí, o que acontece no início, poucas pessoas deram crédito, e eu dou razão a essas pessoas, porque era algo realmente que era inimaginável. E vim fazendo. 2013, 2014, 2015, e aí foi crescendo principalmente em questão de resultados em pessoas. Paralelo à minha academia, ao trabalho comercial, havia sempre um trabalho social. Ah, sim. Sempre. Trabalho diferente, né? É um trabalho, por exemplo, todo mundo que chegava na minha academia ia treinar, se tivesse vontade. Pagando ou não pagando. Aí essas histórias elas se entrelaçam com alguns personagens, né? Em 2013, mesmo no final de 2013, uma pessoa me procurou para treinar. Cheguei lá um dia, tá um cara lá, um negro, né? Me esperando para treinar. Eu vi aquele negrão e tal. Aí ele perguntou quem eu era, tal, meu nome, não sei o que e tal, que já sabia porque já tinha a conversa sai, a conversa circula. Sai e ele já tinha me investigado, né? Aí ele, quem é, tal, aí eu conversei ali com ele, mas não sabia quem era, começou a treinar, posso treinar? Pode, tal, aí, enfim, pagou a mensalidade dele, começou a treinar, e aí um dia ele me perguntou, professor, esses meninos aqui que estão treinando aqui, como que eles pagam a mensalidade? Aí eu falei, não, alguns não pagam. Ele falou, como assim não pagam? Eu falei, não pagam, não tem condição, treinam aí e tal. Aí ele falou assim, mas ninguém sabe disso. Eu falei, uma coisa minha, eu não divulgo nem nada e tal. Ele falou, não, mas tá errado, você tem que divulgar. Você tem que divulgar porque precisa de mais pessoas verem isso aí para te ajudar, inclusive eu. Aí eu fui conhecer quem era. Era o juiz da cidade.
Doutor Antônio, que provavelmente você conhece. Sim, conheço, sim. Entendeu? Doutor Antônio. Então, o doutor Antônio, meu aluno desde 2013. Então, ele chegou e ele viu esse trabalho. E, assim, ele sempre fala, sempre que ele tem a oportunidade, ele me fala isso, né? Ele me fala que ele nunca viu alguém fazer o que eu faço, dessa forma, né? Ele nasceu dentro da luta praticamente, acho que desde 8 anos de idade que ele pratica jiu-jitsu. Sim. E aí, ele é um cara apaixonado pela luta. Ele já, inclusive, na apresentação do meu projeto, que foi na Câmara de Vereadores lá em Caculé, ele discursou e ele disse que ele deve o que ele é hoje pela luta. Que quando ele chegava em toda... Imagine um juiz negro, na sociedade que a gente vive hoje, um cara que se formou e que começou com 27 anos de idade, um cara novo, e ainda com essa questão, ele enfrentou diversas barreiras. Ele disse que cada barreira dessa, cada dificuldade dessa que ele ia enfrentar, que ele se lembrava, ele chegava no quarto dele, olhava as medalhas, as faixas, e ele sabia que qualquer coisa que acontecesse, que fosse para vir para ele, não seria tão difícil quanto aquilo que ele já passou. Então a luta, ela potencializa isso. Mas para não fugir do que a gente está falando, a partir daí eu comecei a divulgar. Aí a gente criou uma associação, incentivado por ele, criei uma associação, a Associação Esparta Thai Boxing, e aí a gente começou a dar mais vida a esse projeto. Eu criei o projeto Adote um Atleta, né? Esse projeto é até hoje. Mas eu nunca me dediquei muito a esse projeto na forma de arrecadar fundos. Eu me dedico todos os dias para formar o campeão, treinar o menino ali dentro da academia, mas não aquele de ficar correndo atrás de recurso. Até porque eu praticamente nisso trabalho só. Então me sobra vontade de treinar e me falta a competência de buscar recursos. Mas o mais importante de tudo são os resultados que isso traz, né? Então, o Dr. Antônio deu essa força, me abriu os olhos para isso, e de lá para cá, já vem mais de 12 anos, a gente vem lutando com isso aí e formando campeões. Eu me dedico muito mais à parte social do que à parte comercial, muito mais. Quem me conhece, quem está comigo no dia a dia, sabe disso. A minha paixão é ver esses meninos vencendo, como esse menino que está aqui comigo aqui, que é um sobrevivente. É o Fabão da Roça, é um sobrevivente. Ele e tantos outros, né? Deja, enfim. Hoje tem menino espalhado aí pela Bahia toda, como eu te disse, oriundos desse projeto. Tem uma menina que está na porta do UFC, o UFC, que é o maior evento de luta do mundo, oriunda desse projeto. Do projeto social. Adote um Atleta. Assim. Todos os atletas meus são do projeto social. São empenhados, treina forte. Os que não treinam não estão lá mais. Os que não treinam. Os que não se empenham não estão lá mais. Eu conheço o doutor Antônio, ele tem um projeto também, que ele dá aula para criança, e a gente vai fazer um podcast com ele também, eu mandei um convite, ele tá só vendo, ajustando o dia para poder estar aqui. E isso é muito importante, né, de você ajudar outra pessoa. Então você veio para cá, encontrou o seu propósito, que é ajudar pessoas, né? Isso. Falar assim, se você, igual ele falou, tem coisa que a gente faz, se você for pensar no dinheiro imediato, a gente não faz. Não faz. Se você for falar assim, eu quero fazer isso aqui, eu fiz meu livro, eu escrevi meu livro, A Raiz da Superação, isso aqui é meu livro, minha história de vida aqui, minha autobiografia. Se eu for pensar assim, eu vou fazer um livro, que eu vou viver de livro, que eu vou fazer dinheiro com livro, eu não faria. Ainda mais na época de hoje, né? Ainda mais na época de hoje, que o pessoal hoje está aí só com o celular, muitas pessoas, às vezes, você vai oferecer um livro, vai falar do livro, eu não gosto de ler, no isso, no aquilo. Mas tudo hoje é a partir da leitura. Isso. Ou se não como se diz, o ensinamento oral, né? Oral. Falado, você vai falar, você vai explicar aqui, ou se não treinamento. Com certeza o seu treinamento lá você vai dar instrução. Você vai estar verbalizando para a pessoa o que fazer, né? Então a pessoa está escutando ali, tá aprendendo. Assim como o primeiro contato foi com a revista, né? Você falou. Aí também tem o livro os livros de hoje em dia que tem. E só deixando claro aqui que a gente, tem o meu livro, eu quero vender meu livro. Tem outros livros espalhados aqui, sobre finanças, né? A arte de gastar dinheiro, pai rico, pai pobre. Tem um livro aqui do Thiago Brunet, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma.
E aí você me pergunta, uma pessoa me perguntou, qual o melhor livro que você me indica, Luca? A Bíblia. É o mais antigo e o mais atualizado que tem, tá bom? Vamos seguir com o nosso podcast aqui com o nosso professor de Muay Thai, mestre, professor, treinador, mentor, que é tudo isso, não é? Pai, psicólogo. Pai, psicólogo. Doido também. Se não for, não fica, né? Desse trajeto até agora aí que você falou aí, já teve o pensamento de desistir ou não? Falar assim, vou chutar o balde? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados que passam por aqui. Que a gente sabe que é difícil a gente seguir. Eu sei, eu já passei por um momento assim também de pensar em desistir, só que na hora que eu olho de onde eu tava, para onde eu tô, o percurso que eu percorri, falo assim, caramba, se eu parar vai ser uma perda muito grande. E aí eu decidi não desistir. E a mensagem que eu tenho na minha cabeça é, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E todo dia pra gente é segunda-feira. Eu acho que eu nunca pensei em desistir, não. Porque quando eu iniciei, todo mundo achou que não ia dar certo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que não deixei as coisas chegarem muito a mim. Era falado, mas falado por fora. Eu não tinha muito essa questão de me aconselhar. Graças a Deus, eu não... Não é que o conselho é ruim, se aconselhem com pessoas boas, mas eu preferi não me aconselhar. Porque se eu tivesse me aconselhado, eu não estaria aqui. Qual a pessoa em estado são de memória, de mente, iria falar para mim de largar o meu emprego em São Paulo, um emprego que eu tinha, né, uma estabilidade, que eu era... E vi me aventurar em luta no interior da Bahia. Olha, chega a arrepiar, cara, porque assim, eu não podia me aconselhar com ninguém. E a partir do momento que eu comecei a enfrentar isso, eu sabia que era uma dificuldade grande. Então as dificuldades vieram. Mas eu não podia mais nem me aconselhar e nem me dar o luxo de retroceder. Porque eu tô me arrepiando inteiro. Porque assim, isso é uma coisa tão forte, cara, que você tem que ser muito brabo. E eu falo brabo no sentido bom da palavra. Ser muito brabo para você enfrentar isso de peito aberto, muitas vezes, ou quase todas as vezes, sozinho, e você sair lá na frente. Você entra numa moita de unha de gato. De unha de gato ou de quiabento e você sair lá na frente. Você não vai sair ileso, mas você vai sair. Então eu não pensei em desistir. Teve uma vez onde estava tudo muito difícil. Eu ia para Caetité para dar aula lá, eu dei aula lá até 2017 eu mesmo. Hoje tem um aluno meu, um braço direito meu, que hoje dá aula lá, que saiu desse projeto também, que é outra vitória, é outro cara que venceu a todas as dificuldades e hoje está lá, professor, meu braço direito, grau preto, graduado por mim e tal. Então eu contava moedas, eu procurava moedas pela casa para eu conseguir colocar gasolina no carro ou na moto. Primeiro no carro, depois eu tive que vender o carro, na moto, para eu conseguir estar indo para lá para colocar. E quantas vezes eu sozinho falei, meu Deus, não dá, o carro não vai chegar. E chegava. Caramba. E chegava. E aí eu recebi uma proposta de emprego em Caetité mesmo. O sogro do meu irmão arrumou uma vaga de emprego para mim, porque provavelmente ninguém me falava nada, mas provavelmente eles viam uma dificuldade que eu estava enfrentando. E como eu tinha filho, tinha esposa e tal, eles devem ter pensado assim, não, eu vou dar uma força para esse cara e tal. Aí arrumou um emprego para mim no que eu fazia em São Paulo. E ele chegou e me fez a proposta, era uma proposta razoável, com a estabilidade que eu teria ali, um salário e tal. E aí eu vim pensando naquilo, né? Eu falei, uma boa tal, mas se eu fizer isso, o meu projeto eu vou ter que deixar de mão. E eu tava praticamente não ganhando, eu não tava conseguindo nem me manter direito.
eu falei, poxa, esse emprego vai me dar uma estabilidade, vai me dar um salário, mas o meu projeto eu vou ter que deixar, porque eu posso dar uma aula ou outra à noite, mas me dedicar como eu me propus, não vou conseguir mais. Eu ia ter um trabalho onde eu tinha que me dedicar a ele, e ia ter que ser o meu objetivo aquele ali, o meu foco seria o trabalho. O Muay Thai já iria ficar como um escape, um hobby, um divertimento e tal, mas não mais como a minha vida. Aí eu vim e eu falei, o que eu faço? Aí eu não falei pra minha mulher na época, né, a minha ex-esposa, não falei nada com ninguém, mas tem um cara que eu mais respeito no mundo, é meu pai. É o cara que eu posso fazer o que for de errado. O que for que você me vê fazer de errado, você pode ter certeza que eu não vou poder transferir essa culpa para ele, porque eu nunca vi ele caminhando errado. E aí ele chegou na minha casa em Caculé, um dia de quarta, que é feira lá em Caculé, e aí eu cheguei e chamei ele. Foi a primeira vez que eu pedi um conselho para ele em relação a isso. Porque eu tava no limite, né? Aí eu perguntei para ele, pai, aí eu falei para ele, falei da proposta e falei, aí ele falou para mim, olha, faz o que seu coração pedir. Cara, aquele momento foi como se eu tivesse tirado uma tonelada das costas. Sim. Porque meu coração só pedia uma coisa, pô. Ele ficava batendo assim, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Eu não podia ir contra, né? E meu pai falando, o cara que eu mais respeito, não tinha como. Aí eu fui agradecer a quem me ofereceu o trabalho e segui. Então, em 2014, isso aí. 2014. É. Então, assim, foi uma das... não é que eu tinha dúvida, ou não é que eu quis desistir, é que aquele momento o negócio estava muito brabo, e a partir dali, é como se tivesse aberto meu coração. E aí, em 2015, a gente foi campeão pan-americano no Rio de Janeiro, fiz 2 campeões pan-americanos, o Yama, de artes marciais, em Rio de Janeiro, 2 campeões, 2 vice, e veio. Dinheiro, não. Tudo, mas compensação pessoal, tudo atleta meu. Atleta seu. Tudo daqui. Menino que esse nem andar. 2015. 2015. Foi o primeiro, assim, que... Aí o pessoal começou, olha, esse bicho é maluco, mas ele sabe. E aí agora, depois desses campeões em 2015, academia, como que tava de pessoas? E se depois desses campeões... mais pessoas começaram a procurar você e agora, porque tem uma visibilidade. Sim. E a conversa sai, né? As pessoas começaram a me conhecer, começaram a acreditar, aí alunos comerciais encostavam, outros meninos por projeto social também. Em 2016 a gente conseguiu uma ajuda do Banco, depois desse campeonato aí, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tinha um projeto, e esse projeto... eles destinaram 40 mil reais para o meu projeto, nessa época aí, no início, janeiro de 2016. Aí eu ganhei isso em 2015, no final de 2015, eu tive uma ajuda muito boa da pessoa do Banco do Brasil, que mexia com esse projeto lá, que é Thaís, lá de Caculé, e Maria Cursino também, que ajudou a gente bastante nesse projeto. Ela é assistente social. Então, 2016 eu consegui em janeiro. Aí, pro ano todo, foi 40 mil ou 45. Aí a gente comprou tatame, comprou material de treino, tinha um salário mensal, enfim. Quando foi, entrou Temer, e aí Temer cortou tudo. Já era. Aí acabou, não teve mais essa ajuda do Banco do Brasil, voltou agora há algum tempo, mas a gente não pleiteou isso ainda. Inclusive, esse ano a gente quer lutar por isso aí de novo, porque ajuda muito o projeto. Sim, agora em janeiro que deve ser trabalhado isso aí para o Banco do Brasil até dezembro, tá com a proposta. Eu acho que antes de chegar, antes você já tem que fazer. Tem que fazer. E essa questão aí dessas aulas suas aí, tem ajudado muitas pessoas, assim, às vezes você fala, poxa, essa pessoa estava numa situação ruim, estava indo para um caminho ruim, trouxe para cá, mudou, a questão do estudo, como que é? Os alunos seus tem que frequentar, tem que estudar. Sim. O Muay Thai em si, você chegando lá para treinar, qualquer esporte, mas a gente tá falando de Muay Thai, da minha arte, né? Sim, eu esqueci os outros. Sim. O Muay Thai, você chega lá para treinar, você chega com um objetivo. Vamos supor, você chega lá, não é seu caso, mas vamos supor, você chega lá com questão de perda de peso. Aí entra a autoestima, a própria perda de peso,
Aí vem a parte de defesa pessoal, você aprende a se defender, e engloba um monte de coisa. Ansiedade, depressão, tudo isso vai ajudando. Isso é normal dentro da luta ali. Mas aí tem um agravante, tem o meu projeto social, que é o Adote um Atleta. Esse projeto social é para pessoas que estão à margem, são pessoas que são esquecidos pela sociedade. Sim. São os meninos que eles não têm, não é só a questão do dinheiro para pagar a mensalidade, mas eles não têm um norte. São meninos que chegaram ali sem perspectiva de futuro. Sem uma direção, né? Sem uma direção. Porque eu e você, eu acredito que você seja mais ou menos parecido comigo na questão de criação. De repente, a gente não tinha uma vida financeira muito fácil no início, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos igual. Eu não era eu não era miserável, mas meu pai tinha uma para a época, para o lugar ali, ele tinha uma alambique, ele não era rico, mas ele tinha uma condição. Mas a gente tinha uma coisa que é primordial na vida do ser humano, que é a família. A família que te direciona. Um pai, igual eu citei antes, que te dá um exemplo. Uma mãe que te dá... Minha mãe era professora. Eu falei para você que eu tive contato com a leitura desde muito cedo. Os primeiros livros que eu li, de repente você conhece. Tex Willer. Não conhece Tex Willer? O cowboy? Não. Revista em quadrinho de faroeste. Revista em quadrinho que eu me lembro era da Mônica, né? Mas também era dessa época também. Lá. Que era colorida. A Tex Willer era preto e branco. Ali foram os primeiros contatos. Quem me apresentou o Tex Willer foi meu tio Elias. Né? Mas minha mãe, ela era apaixonada por leitura, então estava junto com a gente. Então, assim, a gente tinha uma base familiar. Esses meninos que chegam, quase que 100% dos alunos meus do projeto social, eles não têm uma base familiar. São meninos que vêm de famílias, hoje não fala desestruturada mais, fala, até esqueci aqui, mas enfim, não muda o sentido, não muda a realidade. Disfuncionais, famílias disfuncionais, eles vêm de famílias disfuncionais. Então, eles chegam ali, muitos deles desesperados. Eu tenho uma menina lá, que o nome dela é Deja. Eu tô falando porque ela quer fazer inclusive um livro, né? Nossa, contando a história dela. Muito bom. Essa menina, ela sofreu tudo que você imaginar. Ela, com 12 anos de idade, ela foi mandada para um reformatório em Salvador. Essas coisas de menores. Sim. Para reabilitar. Só que ela é uma típica pessoa que foi desprezada pela sociedade, uma pessoa que foi maltratada em todos os sentidos da sociedade. Uma pessoa com 12 anos de idade, ela é uma criança. E se ela reagiu de alguma forma dentro da sua casa ou na rua, é porque ela sofreu uma pressão muito grande. Ela tem DI. A família dela é toda disfuncional, tem outros irmãos mais velhos que ela, com ainda mais severos essa questão de problema, né? E ela, com 12 anos de idade, ela, na escola ela sofria bullying, em casa ela apanhava, ela era maltratada, a família toda dessa forma que eu te falei, e ela reagiu um dia, ela colocou fogo na casa dela. E aí a justiça na época, o pessoal lá em Caculé, isso é uma coisa também que tem muita gente com a mão suja com isso aí. Mandaram essa menina, fizeram um relatório e mandaram ela para Salvador. Ela ficou lá um tempo, ficou 6 meses, voltou e foi mandada de volta. Ficou lá quase 3 anos. Nisso que ela voltou, tomando remédio controlado lá dentro, medicação de todo jeito lá e tal, ela voltou lá dentro ela sofreu todo tipo de violência que você imaginar. Dentro desse reformatório. Estou contando uma história que aconteceu, mas que são de várias, a realidade de vários que tem lá comigo. Mas ela é que é mais gritante nesse sentido. E ela voltou pesando 125 quilos, com 1,58 m de altura, 125 Caramba. quilos, com 16, 17 anos. Ela chegou em Caculé, aí eu não a conhecia, nunca tinha visto nem nada. Eu trabalhava no CRAS na época, ela foi encaminhada para o CRAS, acho que pelo CREAS e tal, porque o CREAS é a assistência mais, enfim, que encaminhou, e o pessoal, eu lembro de uma reunião que a gente teve, e o pessoal com medo dela no CRAS.
por conta do histórico, por conta do que se rolava de conversas, né? E aí eu falei nessa reunião, eu falei, olha, se ela realmente é brava, assim como vocês estão falando, manda pra mim, então no Muay Thai, que no Muay Thai nós gostamos de gente braba. Eita. E hoje Deja é o grande exemplo nosso. Hoje ela é campeã baiana, lutando com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Caramba. Campeã baiana em 2020 em Porto Seguro, já rodou a Bahia toda lutando. Hoje ela é algo que ela não era antes. Gente, hoje ela te olha no olho, hoje ela fala contigo, hoje ela se sente igual a todos. Lá dentro ela apanha, ela bate, ela é chamada a atenção, ou ela chama a atenção, porque ela já é graduada. Então se tem um menos graduado que ela já chama a atenção. Hoje ela se tornou alguém, por quê? Porque teve um doido que acreditou no ser humano. E a gente padece de pessoas que acreditam no ser humano. Sim. Se fala muito hoje de violência, mas de combate à violência, mas se esquece que o combate à violência está nisso. Está na educação e está no esporte. É quando você dá. Você pode baixar a maioridade penal para 12 anos, para 14, para 16, jogar para 30. Não vai mudar se você não tiver políticas que ajudem essa pessoa a se tornar uma boa pessoa. Porque senão você vai criar pessoas que às vezes tenham medo da justiça, mas que não tenham vontade de viver. Porque isso te traz vontade de viver. A mudança de alguém. Outro exemplo é Fabão da Roça. Fabão da Roça, de quando ele começou a treinar com a gente, sei lá, 6 a 10 colegas que andavam com ele estão mortos. Pô. Ou que caiu de moto, ou que a polícia matou, ou que bandido matou. E hoje ele é um grande campeão. Está aí para ser campeão, tem um potencial muito grande. Por quê? Porque teve um maluco que acreditou que aquele cara que não tinha futuro para a sociedade. Ele relata para mim, né, até hoje. Ele fala para mim até hoje, fala assim, pô, professor, eu tenho uma raiva daqueles caras que falavam que eu não tinha futuro, tal. Eu falei, sim, Fabão, olha para trás, você tinha futuro? Aí ele não tinha. Eu falei, então, os caras estavam só falando que... Por quê? Porque ele não tinha um norte. Ele não tinha alguém em quem ele respeitava, alguém que direcionava, alguém que potencializava o que ele tinha de bom. Ele só tinha gente que potencializava o que ele tinha de ruim. Fabão é um cara que eu venho acompanhando nas redes sociais e a luta dele, eu acho engraçado. Ele entra com chapéu aqui, chapéu de palha, enxadinha. Caracterizado, né? E a música, Fabão da Roça. Rapaz, esse cara vai ser campeão ainda aí. Eu ainda vou ver esse cara forte. Inclusive, ele tá aqui com a gente, tá sentado aqui, ele tá... Vem cá, Fabão, pro pessoal conhecer você aqui, moço, tá falando aí, ó, senta no... Senta aqui, ó. Pra ele aqui, moço, ó. Aqui, ó, senta aí, ó. Então, o Fabão é esse aí, professor, é um mas ele veio do projeto ou... Projeto social. Vamos ver do projeto? Projeto, ele tem uma história engraçada, né, nesse início, que foi... que ele passou na academia um dia. Conta aí, Fabão. Como é que foi, Fabão? A história. Hoje eu fui na academia para saber o valor da mensalidade, quanto era, como fazia para treinar. Aí o professor explicou direito como era. Aí eu fiquei animado. Ele falou assim, pode vir à tarde, pode vir à noite. Eu peguei, cheguei em casa animado, contei para minha mãe. Minha mãe não gostou logo de cara, porque ela falou assim, oxe, como é que você vai fazer uma coisa de graça? Eu falei assim, eu também não sei. Ele falou assim que era de graça, que eu pudesse ir. Aí eu peguei e fui. Aí eu treinei uma semana, passou disso, minha mãe começou a querer saber melhor como era isso. Aí eu falei assim, pode ir lá saber como é que é, como você vê o trabalho dele. Ele falou que é de graça, que não vai cobrar nada. Aí minha mãe perguntou se ele era casado, se ele gostava de mulher. Eu falei assim, gosta. Desconfiando da... Eu falei assim, por que você tá perguntando Tava achando que eu queria abusar dele. Ele. Eu falei assim, mas por que você tá perguntando isso, mãe? Porque hoje em dia ninguém faz nada de graça pros outros. Ninguém faz nada de graça. Esse homem não tem segunda intenção, você não? Eu falei assim, eu acho que não. Eu conheci ele há pouco tempo também, mas pelo que eu vejo, ele não tem segunda intenção comigo, não. Aí ela
pegou e foi lá, aí conversou com o professor e depois disso foi sucesso. Foi conversar com o professor para ver se... Foi. Isso foi quando? Quando, assim, no ano? Qual foi o ano que você começou a treinar? Eu tinha 17 anos. Qual ano foi, professor? 2021. Não. Estamos em 2026, foi 2022. 2022. E aqui tá a prova viva do seu trabalho, né? Trabalho social. Do seu trabalho social, que ele já ganhou vários títulos, não já? Já lutou São Paulo, já lutou em Rio Grande do Sul, já lutou na Paraíba, já lutou em vários lugares aqui da Bahia. Já rodou o Brasil aí trocando porrada. Sim. E ganhando, né? E é uma promessa forte lá da academia. Uma grande sua, promessa, né? Eu vejo os vídeos dele, ele coloca o chapéu, ele coloca o chapéu e a enxadinha, né, Fabão? Fabão e a música, Fabão da Roça. Na hora que eu vejo esse homem nos vídeos entrando, dá medo, ele entra assim, já de jeito assim, vou entrar pra... Qual é o pensamento ali na hora que você entra no ringue ali? Mata o cara. Vou matar o cara, o professor me mata depois. Eu penso isso. Deixa eu contar uma coisa que me aconteceu na minha penúltima luta. Eu tava confiante que eu tinha treinado muito, foi em Rio Grande do Sul. Eu tava confiante, mas porém tava tendo alguns erros ali na hora da luta. E eu lutei o primeiro round meio travado, foi pro segundo round. Antes de ir pro segundo round eu falei assim, o professor tá alterado. Eu pensando, lutando e pensando, o professor tá alterado, tô fazendo alguma coisa de errado. Falei assim, eu não quero que essa luta vai pro terceiro round nem a pau, porque o professor vai me matar. Aí minhas pernas começaram a fraquear, não foi nem com medo do cara, foi com medo do que ia acontecer comigo se eu voltasse pro corner. Aí eu pensei que o que eu tava fazendo de errado e escutando o professor. E ele falando. Aí foi quando eu ouvi e consegui conectar mais uns golpes no finalzinho do segundo round e nocauteei com cruzado. Caramba. Aí toda a raiva que ele tava transformou em alegria e amor. Aí eu dei graças a Deus. Mas não tava tendo força pra lutar mais não. Tão preocupado do que ia acontecer comigo se eu voltasse pro terceiro round. Aqui é porque eu não faço nenhum tipo de luta, né? Mas eu tô pegando aqui o que vocês estão falando ali. Então o rapaz tá lutando, você tá ali perto. A gente chama de corner, né? Corner que fala? Corner que é diferente. Sim. Dizem que tem dois, né? Eu tenho o corner e tenho o corno. Corner sou eu. É o que tá do lado do ringue ali. E aí você fica analisando a luta pra na hora que, tipo assim, foi pro segundo round e você passa a orientação. Porque eu sou a mente, né? Eu sou a mente dele, no caso, na luta. Sim. O treinador, ele é a parte mental ali. E aí, dentro do próprio round, acontece situações onde você muda, tem plano A, plano B e tal, já tá treinado durante o que você tá fazendo. Já então, vai treinado. Quando você fala, eu tô falando uma coisa pra ele porque eu tô vendo mais do que ele tá na emoção da luta, mas ele tem que ter um ouvido fino pra tá me ouvindo. No meio de um ginásio lotado, o cara tem que identificar a voz do professor. Isso é algo natural porque você já tá acostumado com ele no dia a dia do treino. Então é algo que fica já tranquilo ali. E aí ele tava, nesse caso, ele não tava seguindo o que eu tava falando, porque a gente tá enxergando a luta de uma forma. Né? Eu tô enxergando a luta e ele tava querendo fazer coisas que vinham na cabeça dele, e que geralmente é coisa errada. Aí eu falando qual era o caminho, e aí ele se preocupou lá dentro, porque uma luta anterior ele já tinha feito as besteiras, né? Ele ganhou a luta e mesmo ele ganhando eu fiquei muito bravo, como a gente fala, eu fiquei muito puto. Por quê? Porque ele deixou de ganhar mais fácil, ele deixou por conta de deixar outras coisas entrarem naquele momento, ou não treinar direito, enfim. E aí acho que ele se preocupou um pouco. Não foi assim igual ele falou, que vai matar. Eu sou carinhoso sempre com os atletas. Né, Val? Não? Aí na hora que passou as coordenadas, ele foi lá e... Foi. Aí eu derrubou. Aí eu notei o meu erro e falei, agora eu tenho que matar ou senão eu vou morrer aqui. Aí foi quando eu pesei a mão, comecei a bater firme, aí entrou a mão no queixo, o cara desmaiou. Deve estar deitado lá até hoje. Eu gosto de ver algumas lutas, aquele é o Charles do Bronx, como é que fala? Sim, Charles do Bronx. Não sei pronunciar, tem um outro também lá que eu vi uma entrevista dele bacana, que ele falou que ele não gosta de treinar, não gosta de atividade física, não gosta de treinar, só que ele gosta de lutar e ser campeão. Sim. Por isso que ele tem que fazer, que ele tem, mesmo sem gostar, que ele tem que fazer tudo aquilo que ele tem que gostar para poder ser campeão, você lutar, né?
Esse é o Carlos Prates. Carlos Prates. Aí tá. E o nome lá, como que você escolheu? Esparta? O que? Esparta Thai Boxing. Como que veio esse nome? Como surgiu esse nome? Fui eu e meu irmão. Eu tenho um irmão intelectual, né? Meu irmão o terceiro irmão. Eu sou o primeiro, nós somos quatro homens, né? Parece que tudo homem. Aí eu sou o primeiro, que realmente sou, aí tem Júnior e tem Gustavo. Gustavo é o intelectual. Gustavo, ele é todo... Eu nunca encontrei alguém tão inteligente igual aquele cara. Tudo que você conversar com ele, ele tem definição, ele sabe. De história, então, a história da humanidade, o que você conversar com ele, ele sabe. Ele é professor em Guanambi, ele aprendeu robótica sem fazer o curso, só estudando em casa. E hoje ele é professor de robótica. O cara é um crânio, um gênio. E aí ele gosta muito, e ele me ajudou a criar o nome. A gente criou junto, inclusive a gente tem essa confusão de qual foi dos dois que criou o nome Esparta Thai Boxing, que escolheu. A gente veio uma coisa, outra coisa, tentando, porque a gente queria colocar um nome diferente. Tim Bonfim, que é meu sobrenome, Tim não sei o quê, Esparta Tim, não sei o quê, Cacolé Tim, isso aí tá muito cheio, né? Todo mundo tem, mas a gente queria um nome diferente e um nome forte. Aí a gente foi e chegou na Esparta. Aí veio a logo, né? A logo da gente também foi, aí a logo foi ele que criou. Ele criou a logo desde 2013 até hoje, a logo é a mesma, criado por ele. A gente colocou o Lambda, né? Tem nas minhas costas aí, Fabão? Tem aqui. Isso. Tem, aqui, só virar aqui pra... O Lambda aí o Lambda. Esparta Thai Box, Léo Esparta, treinador. O Lambda dos espartanos, né? Colocou dentro do escudo. A Naja que tem um dos Muay Thai, vamos dizer assim, uma parte da Tailândia, tem o Muay Thai lá, nesse lugar. A Naja é o representante, o animal representante do Muay Thai, dos antigos, né? A parte antiga ali. E aí a gente colocou tudo no escudo só. Colocou tudo no escudo só e montou esse escudo. Então foi ele que montou o escudo. Eu falo para ele que ele montou o escudo e eu escolhi o nome. Ele não concorda muito não, mas tem que respeitar. Mas foi aí. Então a gente criou a Esparta Thai Boxing a partir daí. Eu e meu irmão Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que é um dos fundadores junto comigo. Fui eu e ele que fundamos a Esparta Thai Boxing. E hoje está cheia a academia hoje? Bastante gente dos turnos? Como que funciona assim? Ou tem separados, criança, tal horário? Tem o horário das crianças, né? Lá em Cacolé, 16 horas, tem a turma das criancinhas de 2 a 5 anos, que é Fabão que toma conta, olha pra você ver. Pronto. Fabão, que era um cara sem futuro, um cara que era um perigo pra sociedade, hoje tá treinando as criancinhas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E você vendo assim, essas pessoas sendo transformadas, passando por sua mão, você tá ali orientando, treinando e ver sendo campeão, qual a sensação que você tem? Isso aí eu digo que eu sou milionário, né? Eu sou milionário porque eu vejo a transformação que houve nesses meninos, em mim próprio, né? Porque eu também fui me transformando com o tempo. A minha mudança de pensamento, a minha mudança de visão em relação ao ser humano foi monstruosa. Eu tinha um tipo de pensamento e hoje eu tenho um outro pensamento, porque a gente tem que evoluir. Então eu ver um cara desse, eu ver uma menina igual Deja, Mikael, Mica Monstro, né? Acabou de ser campeão agora no final de semana, ganhou o cinturão lá em João Dourado. Mikael, que tem já 20 lutas aí, multicampeão, campeão do mundo do Extreme Dirty Boxing, que foi lá. Extreme Dirty Boxing é o boxe com cotovelo, que foi em Salvador no ano passado. Eu vejo a mudança nesses caras. Huang, que hoje, olha o nome do cara, Huang. Só por aí você vai ver que tem que ter tem que ter uma superação imensa pro cara vencer um nome desse e seguir em frente. Huang hoje é o responsável pela Esparta Kaité, né? Hélio Araújo é outro cara que tem uma superação imensa. Hélio Araújo, no início, hoje ele é o responsável pelo Muay Thai de Irecê, que há poucos dias a gente estava graduando o pessoal de Irecê, que agora ele colocou 3 atletas para lutar no último evento.
Um cara que, quando ele iniciou, ele não conseguia, no polichinelo, ele combinar a mão com o pé. E hoje ele é um dos... É sério, é sério. A coordenação dele judiava dele. Era. O cara hoje é um dos melhores aí dentro da Esparta. Eu vejo a mudança nessas pessoas, a transformação, o respeito que essas pessoas têm hoje da sociedade, porque muito mais do que se tornar campeões, eles se tornaram gente, se tornaram pessoas respeitadas pelo geral. Então isso não tem preço, cara. Isso não tem tamanho. Isso é algo que eu fiz a graduação para preta, né? E para os graus pretos, né? E observei ali cada representante de cada cidade que estava ali. Tudo cria minha. Tudo não sabia dar um passo, né? Como a gente fala. Sim. E chegando ali naquele nível, um nível altíssimo. Hoje eu tenho atletas hoje que são respeitados como os maiores, os melhores do Brasil, saídas de uma cidade minúscula, como eu falei no início. Você entendeu? Simpatia é um dos mais talentosos que a gente tem. Carlos Simpatia, Carlos Roberto, foi campeão baiano agora. O menino também, que ele tem uma história de vida brava. É companheiro de treino dele, que ele sabe das dificuldades. Ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia, como que é isso. Mas isso são coisas que para mim não tem peso. Na verdade, para mim, tem a satisfação de ver essa mudança. Porque o ser humano, ele é capaz. Ele só precisa desenvolver isso. É por isso que eu acredito muito na questão da coletividade. Porque você pode superar. Você pode conseguir. Mas você precisa ter um mental muito forte. Então tem gente que chega sem esse mental. É por isso que eu sou a favor da equidade e não da meritocracia. Porque a meritocracia, ela iguala a todos, como se todos tivessem a mesma capacidade. Porém, uns nasceram aqui e outros estão aqui, ó. Então, se eu nasci aqui, ó, eu já saio já na vantagem, enquanto que o outro está aqui. O que eu vou poder fazer para conseguir dar igualdade para eles? Eu vou ter que colocar uma cadeira para ele alcançar. Ele tem 1,94. Simpatia tem 1,70. Então o Fabão está aqui, ele está aqui, nesse sentido de altura. Para eles verem a mesma coisa que está atrás de um muro, Simpatia vai ter que subir numa cadeira para chegar no tamanho dele. Isso é equiparar, né? É a equidade. Se eu vou por meritocracia, Simpatia nunca vai alcançar. Vai ter que ficar pulando na ponta do pé aqui e não vai ter a mesma facilidade que ele. Teve gente que nasceu com tudo na mão. Tem menino, filho de milionário, que ele com 4 anos de idade está estudando francês, inglês, o que quer que seja. O filho daquela mãe ali que de repente é prostituta, às vezes não tem um pai, às vezes o pai é um drogado, um bêbado, que chega em casa batendo na mãe, ele está comendo terra, enquanto o outro está estudando inglês. Como que essas pessoas vão chegar na faculdade e querer meritocracia? É fácil para quem tem querer meritocracia, mas aquele que nasceu daquela forma, ele não tem culpa. Então precisa equiparar. Então é por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço. Porque ali dentro não tem a cor do olho, não tem a conta bancária, não tem a cor da pele, não tem o cabelo crespo ou o cabelo liso. Tem o coração, a força de vontade. Ali dentro sim há uma equidade, há uma meritocracia, porque todos partem do mesmo princípio, do mesmo lugar, né? Você pode ter uma alimentação melhor, o que vai fazer muita diferença, mas você está no mesmo lugar. E geralmente aquele que tem uma má alimentação por conta de várias situações, ele tem uma vontade muito maior porque ele precisa vencer. É por isso que aquele que geralmente nos esportes se destacam os mais humildes, porque eles vão pagar o preço. Porque tem aquela fome do preciso vencer, ele precisa, que eu preciso fazer, porque, entendeu? A força é maior. Você lembra de onde você tá, do que você tá passando, e bota na cabeça, um dia eu vou vencer, e vai batendo ali igual a sua história, uma história muito bonita, a de Fabão também aí. Eu acredito que também que as pessoas mais humildes, aquela que não é agradecida,
pelo que tem, mas não contente na situação que está. Léo Esparta, né? Como é que já veio da academia já? O seu nome é Léo? Como é que é o nome que você falou aí? Meu nome é Léo Marcos. Léo Marcos. Mãe me deu esse nome aí, diferente, que é Léo Marcos, tudo junto. Ah, tá, tudo junto. Léo Marcos. Léo Marcos, é um nome só. E aí Léo Esparta por conta que a gente tem que ter uma identificação com a luta, né? E aí Esparta Thai Box, Léo Esparta, entendeu? Então já juntou uma coisa com a outra e deu muito certo. Isso aí foi outra coisa que eu e meu irmão, no início a gente conversou e para alinhar, até isso a gente discutiu para colocar. E aí ficou Léo Esparta. Léo Esparta ficou bom, porque aí já divulga seu nome junto com a academia. Com a academia sua. E a questão do nome, aí eu vi aqui o nome dele nas costas ali, ó. Fabão, o nome dele é Fabão da Rosa. Como é? Ou você que dá o nome? Como é que é o nome desse campeão aqui? Aí é Fábio Luiz. Fábio Luiz? Fábio Luiz, O Fábio Luiz chegou lá na academia vindo da roça, da zona rural. Pezão sujo, tal. Pezão 47, né, Fabão? 47, imagine, pra limpar. A mão do homem não uma porrada nenhuma. Sério, pode. Aí, eu falei, pô, da roça. Fabão da roça. Aí colocou um chapéu, colocou a enxada nas costas, caracterizou o cara. Fábio tem 1 milhão. 1 milhão de Fábios ou mais. Ah, sim. Fabão da roça é ele. Pronto, verdade. Marcelo, 1 milhão. Babyface é ele. Marcelo Babyface é único. E aí é você que dá o nome no caso? Sou eu, no caso. Eu vejo a sua característica. Você chega ali, eu vou observar, vai demorar um pouco, eu vou, aquele cara ali, Mica Monstro. Por que Mica Monstro? Porque ele é psicopata no ringue. No ringue, sanguinário. Ele é um cara que ele gosta do caos. Ele gosta do caos. É o que lutou agora? Batendo ou apanhando, ele vai se machucar. Ele gosta do caos. Mica Monstro. Micael, Mica Monstro. É ele. Entendeu? Jonatas Pesadelo. Pesadelo. Jonatas foi um dos mais técnicos que eu já treinei na vida. Ele e Simpatia estão ali lado a lado. Jonatas Pesadelo. Poxa, o cara não perdia. O golpe dele é teleguiado. Você parecia um artista, parecia um modelo em cima do ringue. O cara elegante. Todo o golpe dele parecia que era teleguiado. Tudo com muita precisão. Era um pesadelo pros adversários. Ah, tá. Aí você vai vendo ali, poxa, isso. Andressa Lacocita. Ela magrelinha, ela só andava de preto. A calça leg preta, uma blusinha preta, ia treinar todo dia. E toda engraçada, né? E eu olhava ela e falei, rapaz. Aí um dia eu vi um bichinho verde na TV, no YouTube, se requebrando todo aqui, assim, magrinho, todo verde, de cima e embaixo. Ela ia de preto, o bichinho de verde. Aí era Lacocita. Não é um canto em mexicano lá. Não sei o que, Lacocita, não sei o que, Lacocita. Aí eu falei, é Lacocita, pronto, pegou. Então cada um tem. Carlos Simpatia, só anda rindo. Ele olha pra você e tá sorrindo. Simpatia. Carlos Simpatia. Simpatia. Ele tá parado aqui, ó, sozinho, ele tá rindo. Ruang Paparazzi. Ruang, você só via ele fazendo pose. Só via até hoje. Na frente do espelho. Teve um tempo que eu tive que cobrir o espelho com um tectel, porque o infeliz só ficava olhando. Ele tava fazendo sparring, trocando murro, e parava e olhava pro espelho. Não existe, não. Paparazzi. O cara tá se namorando. Era um bicho engraçado. Moto não foi eu que coloquei, mas moto era gordão. Chegou na academia gordão, negro, gordão, tal, parecendo muito com o moto do Madagascar, que saía de dentro da lagoa. O hipopótamo que saía dela. Aí eu gosto mesmo da bem grandona, né, Val? Esse apelido foi eu que conversei com o professor. Eu falei, professor, esse bicho parece o hipopótamo. Esse hipopótamo aqui do desenho. Mostrei pro professor, e o professor, pronto, vai ser a Isaac Moto. No começo ele não ficou muito feliz, não, que nem eu. No começo eu falei, professor, todo mundo tem um apelido foda, é Mica Monstro, é John Pesadelo, só eu que vou ter da roça. Aí ele não vai dar certo. Aí, graças a Deus, sou conhecido por esse apelido. É uma característica. Sim, é um nome pesado. Fabão da Roça, né? Isso.
Fabão da Roça, você tá conectando as suas origens Sim. pra onde você tá caminhando agora, entendeu? Caminhando. Teve uma agora que entrou, de Mortugaba. Eu olhei, cara, em Mortugaba ele treina lá com outro professor que é aluno meu, né? Lá em Mortugaba, outra filial. Aí chegou lá em Cacolé pra treinar, e os caras, pô, sou eu o apelido desse cara. Eu olhei pra ele, bicho, do tamanho de Fabão. Mas só que mais magro, né, e tal. A cabeça meio comprida assim, eu olhei pra ele e falei, porra, esse bicho parece aquele tropeço da família Adams. Aí ficou, tropeço. Aí todo mundo no meio ali tem um apelido. Teu apelido. Isso é engraçado demais, viu? E quanto aos títulos da sua academia? Vamos falar um pouquinho dos títulos aí. Quantos títulos tem? Tem alguma promessa aí? Tem algum atleta promissor que fala assim, esse aqui tem a capacidade de estourar aí mundialmente? Como é que funciona? Então, os títulos, eles iniciaram desde 2015, como anteriormente eu falei, em relação ao Pan-Americano, né? Aí depois a gente conseguiu o melhor do Nordeste também, com Jonatas Pesadelo. Jonatas Pesadelo foi o melhor do Nordeste em 2017 para 2018. Nessa época também eu ganhei como treinador revelação do Nordeste. Ele lutou um evento, foi o Golden Talent, foi 3 lutas na noite, ele foi campeão. Foi quando a gente foi impulsionado no cenário, né, nacional, e a gente saiu nas maiores revistas, sites especializados em Muay Thai. E agora, ultimamente aí também Mikael foi campeão do Extreme Daring Boxing, que foi um evento mundial, um título mundial no ano passado. Ele deve ter uns 6 a 8 cinturões, né? O cinturão é quando o cara é profissional, campeão profissional, né? Aí ele ganha, você coloca um cinturão. Então, agora mesmo, sábado, ele foi campeão em João Dourado, do The Fight, ganhou o cinturão, lutando no 86 quilos. Carlos Simpatia foi campeão baiano há 2 meses atrás. Enfim, títulos importantes assim que a gente vem ganhando já há bastante tempo. Esses têm um peso maior. Em relação a atletas que estão surgindo aí, né? Tem Carlos Simpatia, que é uma grande promessa da gente, um cara que tem muito futuro. Mika Monstro, apesar de já estar veterano de luta, ele só tem 24 anos. Novo, é um cara que está com 20 lutas aí, 16 vitórias. Tem João Vitor, meu filho, que estreou agora sábado, um moleque que tem um talento muito grande também, tem um futuro dentro da luta. Tem Fabão da Roça aqui, que eu tava te falando antes aí, a gente conversando, que ele é muito privilegiado fisicamente. Ele tem um físico, parece que foi moldado para luta. É um cara muito grande, muito longo, seco, né? Um cara seco, a musculatura muito, muito forte. Um cara que todo golpe machuca muito, um cara muito longo. É um cara que tiver com a cabeça no lugar vai chegar certamente muito longe dentro do esporte. A gente tem o pensamento de migrar ele de repente para o MMA aí. Apesar de que Cacolé é muito difícil a gente conseguir treinar Muay Thai, porque não tem um jiu-jitsu de qualidade, não tem jiu-jitsu lá, na verdade. Mas a gente vai procurar toda forma para conseguir fazer isso aí. Então, tem uns meninos que Moto também é um menino que tem um talento grande. Rogério Jagunço de Caetité. Rogério Jagunço de Caetité que não é promessa, já é uma realidade, um cara que vai ganhando tudo, cara, pela frente aí. Ele luta no 63 e 500, é um cara que é dono de diversos cinturões. Um menino muito duro, que é da minha academia, que é aluno de Huang. Huang como eu disse para vocês, é um braço direito que a gente tem. Então, eu vou esquecer de alguns, mas esses meninos aí, eles têm um futuro muito, muito grande dentro da luta. Graças a Deus, Deus abençoe. Tem a Andressa Lacocita também, a Andressa Lacocita que está às portas do UFC, o UFC que é o maior evento de luta do mundo. Então, ela tá invicta no MMA, ela tá com 5-0 no MMA. Tá com luta marcada agora para mês de agosto. É uma atleta que tem uma capacidade muito grande. É uma menina que tá com 26 anos. No Muay Thai ela fez umas 8 lutas. No MMA ela tá com 5, nunca perdeu, 5-0. O MMA é a luta mista? Como é que é? A luta mista. A luta mista, né? Luta tanto no chão quanto em pé. Vai ingressar Fabão da Roça. A gente vai tentar colocar Fabão lá, porque Fabão tem muito. Ele é, igual eu falei, é muito privilegiado, tanto pro Muay Thai quanto pro MMA.
E ele vai dar certo, vai ser campeão aí, brasileiro aí, mundial. Aí. Ele tem Se tudo Deus aí quiser. pra ser campeão mundial, continuar no ritmo aí. Que eu acompanho ele, eu vejo os treinos dele, ele correndo, ele cedo e eu acompanho nas redes sociais aí. Assim, não sou nenhum técnico, nenhum especialista, mas eu sou especialista em esforço, né? Que a gente vem esforçando e eu vejo o esforço dele e acredito que tem tudo aí pro cara ser um campeão mundial aí, saído de Cacolé. Saindo da roça, né? Saído da roça aí, né? E treinado por você. A única coisa que ele sabia antes era pegar em cabo de enxada, agora, né, Valmão? Ué, mano, trabalhar na roça com enxada, sair de trabalho aqui, da chácara aqui, vai ser. E uma mensagem final para quem tá vendo a gente agora, uma mensagem final. Vamos deixar uma mensagem final aqui do professor. Depois, Fabão, você deixa uma mensagem final também para a galera que está nos assistindo aí, que vai ser muito, muito bom, entendeu? Lucas, eu acordo, eu durmo, eu passo o meu dia pensando em Muay Thai. Quando eu estou dormindo, muitas vezes eu sonho com Muay Thai. Porque Muay Thai é muito mais do que trabalho para mim. Muay Thai é minha vida. Quem seria eu sem o Muay Thai? Eu acredito que ninguém numa situação de relevância como, graças a Deus, hoje a gente tem, né? Essa relevância muito, principalmente com os que estão ao meu lado, aqueles que estão no meu dia a dia, aqueles que são o resultado do meu trabalho. É resultado do meu trabalho. Ele e mais tantos outros. Então, a consideração que eles têm a mim, a confiança que eles têm em mim, a confiança que a família deles tem, isso torna eu quem eu sou. E isso é graças ao Muay Thai. O Muay Thai, a arte marcial, ela é a minha vida hoje. O Muay Thai é a minha vida. Então, eu estou aqui hoje por conta do Muay Thai. Eu estou aqui hoje por conta disso tudo. Então eu sou muito grato a Deus de eu poder estar fazendo o que eu faço, ter saúde para poder realizar essas coisas todas. Eu não penso nem um dia que isso é um peso. O peso de ajudar alguém. Eu nem penso que eu estou ajudando ninguém. Na minha cabeça, juro para você, na minha cabeça quem está sendo ajudado sou eu. Porque é uma realização que eu tenho em ver a realização deles. A vitória deles é também minha vitória. Eu fico tão feliz, talvez até mais, eu não consigo medir a deles, a felicidade deles, eu consigo medir a minha felicidade. Na verdade, a gente não consegue medir, a gente sabe, a gente vê a satisfação. Quando um menino desses é campeão, quando ele levanta pega um cinturão, quando ele levanta um troféu, quando termina o round, que ele pode ter 200 quilos, eu vou entrar e vou levantá-lo nos braços. Até hoje eu estou tendo saúde, Deus está me ajudando. Até hoje Deus tem me ajudado nisso. Porque uma hora eu vou me lascar. Mas enfim, pegando tanto peso. Agora mesmo, final de semana, me caiu 100 quilos, enfim. Essa realização é minha. Então, eu sou muito grato por isso. E a frase que eu deixo é: quem faz o certo não tem como dar errado. Quem faz o certo não tem como dar errado. Nosso amigo Fabão agora vai deixar uma mensagem aí. Isso, eu queria dizer para vocês que se você tem um sonho, se você sonha alguma coisa, se você acorda de manhã cedo em prol do seu sonho, não desista. Por mais que possa parecer que esteja distante, que esteja difícil, que você não vai conseguir, não desista. Só tenha paciência que uma hora você vai chegar lá, que uma hora vai ser gol. Esse foi o podcast rural Raiz da Superação. Tá bom? Professor Léo Esparta, foi uma honra receber você aqui hoje, tá bom? Sinta-se acolhido por mim, por minha